Você sabia que um angolano ou até mesmo um americano pode se naturalizar brasileiro? Bom, pessoal, para ficar mais simples a compreensão, vamos trazer as duas possibilidades aí que a nossa Constituição Federal permite que estrangeiros possam se naturalizar brasileiro. A primeira possibilidade que a Constituição traz são para os originários de um país de língua portuguesa. Então, por exemplo, um angolano, lá na Angola eles falam português também. Então, vamos supor que um angolano ele vive aqui durante um ano ininterrupto, ou seja, ele vive durante um ano diretamente aqui no Brasil, sem voltar para Angola, e ele tem idoneidade moral, ou seja, um angolano gente boa, gente fina, não tem nenhum problema aqui no Brasil. Então, nesse caso, a Constituição Federal ela assegura esse direito ao angolano de que ele possa se naturalizar brasileiro. Bom, pessoal, a segunda possibilidade é com relação aos estrangeiros de qualquer país, ou seja, os gringos aí de qualquer país que seja. Com relação a essas pessoas, a Constituição Federal ela diz que eles precisam de 3 requisitos. O primeiro é estar morando no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, ou seja, morar aqui diretamente por mais de 15 anos. O segundo requisito, ele diz que esse estrangeiro ele não pode ter sido condenado penalmente, ou seja, ele não pode ter cometido um crime e ter sido condenado por isso. E o terceiro requisito seria, depois de preencher esses dois primeiros requisitos, seria ele requerer ser um brasileiro naturalizado. Então, por exemplo, vamos imaginar um americano que está morando aqui no Brasil há mais de 15 anos, não cometeu crime, não foi condenado por crime nenhum e requereu a sua nacionalidade brasileira. Então ele poderia se tornar um brasileiro naturalizado. E pessoal, eu pergunto a vocês, qual que é a maior diferença entre brasileiro naturalizado e um brasileiro nato? Bom, a parte do brasileiro nato, isso fica para um outro vídeo, mas basicamente um brasileiro nato pode ou nascer no Brasil ou ter pais brasileiros, basicamente. Porém, a maior diferença aqui é que existem alguns direitos que o brasileiro nato possui e o brasileiro naturalizado ele não possui, Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela diz que os brasileiros naturalizados, eles não podem, por exemplo, se candidatar a presidente da República, eles não podem ser ministros do STF, eles não podem ser oficiais das Forças Armadas e existem outros casos aí que a Constituição também prevê. Bom, pessoal, compartilhem aí com mais pessoas para que uma dessas chegue aí a algum estrangeiro que tem esses direitos aqui no Brasil e ele não sabe disso. Até a próxima e fiquem com Deus.